Vamos lá, pessoal. Estamos chegando agora no 8º e último bloco de estudos sobre a Lei 1656 de 58, o Estatuto do Funcionário Público Municipal de Curitiba. Após, nós iremos fazer ainda um exercício de assimilação. Então, vamos tratar agora sobre a questão aposentadoria. Será cassada por decreto a aposentadoria ou a disponibilidade se ficar provada que o funcionário aposentado ou em disponibilidade praticou falta grave no exercício do cargo ou função ainda não prescrita, foi condenado por crime cuja pena importará em demissão se estivesse na atividade, aceitou ilegalmente cargo ou função pública, exerceu advocacia administrativa sob qualquer forma, firmou contrato de natureza comercial ou industrial com o município por si ou como representante de outrem, aceitou representação do Estado estrangeiro sem a prévia autorização legal. Aqui convém ressaltar que, quando se tornar funcionário público, logo fica impedido automaticamente de ter sociedade, empresas, no máximo pode ter cotas, mas desde que não seja o gestor ou as cotas de gerência, tenha cotas mínimas. Fora isso, não pode participar de contrato com a prefeitura e tudo mais, por isso é importante observar com atenção essa situação. A cassação de aposentadoria, nós já havíamos falado, quando o servidor, para se eximir de alguma responsabilidade, ele busca aposentar, pode ser cassada, ele ter que ser reintegrado à carreira e depois responder e ser mandado embora, demitido efetivamente. Então aí complica bastante. Será igualmente cassada a disponibilidade do funcionário que não assumir o prazo legal o cargo ou função para o qual foi determinado o seu aproveitamento. Ao ato da cassação de aposentadoria ou disponibilidade, surgir-se-á o de demissão automaticamente, porque você não pode faltar 30 dias consecutivos ou 90 intercalados. A ausência do comparecimento pressupõe esta falta. Agora temos os procedimentos. Vamos aqui fazer uma breve observação. Primeiro, este procedimento é adotado em âmbito geral na prefeitura. Mas, ponto número 2, algumas coisas que se aplicam nessa legislação, aplica-se na guarda. Contudo, entretanto, porém, a Lei 13.022 trata sobre a obrigatoriedade de ter corregedoria e ouvidoria na Guarda Municipal. Sim, a Guarda Municipal de Curitiba tem a corregedoria e ouvidoria. E trata sobre a obrigatoriedade, tanto o Estatuto do Desarmamento quanto a Guarda Municipal, de um regimento próprio. Sim, a Guarda Municipal tem. Por isso que eu digo que não deveria ser cobrado essa legislação, e sim o regimento interno e a corregedoria da própria Guarda. Então algumas coisas são distintas. Por exemplo, a abertura da sindicância administrativa é o primeiro procedimento que é feito pela Procuradoria em âmbito geral. A Guarda Municipal ela já faz antes o processo sumário. Do processo sumário encaminha ao órgão corregedor, que vai encaminhar para a Comissão de Sindicância Administrativa e, constatado indícios de irregularidade, vai se encaminhar para a Comissão de Inquérito. Então, o que acontece? Aqui a gente já vê alguns pontos distintos. Outro ponto aqui nós vamos observar que vai dizer o seguinte sobre a nomeação do presidente da comissão, tanto de sindicância quanto do processo administrativo, será feita pelo prefeito, escolhendo mais funcionários, bacharéis em direito. Isso é uma lei de 58, onde hoje, antigamente, nem todos tinham um curso de direito. Hoje nós temos um número muito grande de pessoas que são graduadas em direito. E outro ponto, antigamente não existia uma carreira própria de procurador. Hoje nós temos. Então a procuradoria, quando o prefeito toma posse, ele já faz a nomeação do presidente da comissão de inquérito, do presidente da comissão de sindicância, do corregedor da Guarda Municipal e, consequentemente, os membros, os presidentes da comissão de sindicância e comissão de inquérito da Guarda Municipal também já são nomeados automaticamente. A autoridade que tiver ciência ou notícia da ocorrência de irregularidade no serviço é obrigada a promover-lhe a apuração
imediata por meio de sindicância administrativa. Não, quem vai fazer a sindicância, já falamos que é o órgão na Procuradoria para o Geral e na Guarda Municipal através da Corregedoria, no específico da carreira da Guarda. A sindicância, quando indispensável para a apuração de indícios de autoria e materialidade, será realizada pela Corregedoria Geral na forma prevista. É assim a regra hoje, não é diferente. O presidente da comissão designado pelo prefeito será escolhido entre os integrantes da carreira de procurador do quadro pessoal? Sim, é isso que funciona. A comissão permanente e sindicância serão parte integrante da Procuradoria Geral? Sim, essa é a estrutura. A comissão, sempre que necessário, dedicará todo o tempo, ficando os seus membros, em tal caso, dispensados do serviço. Sim, eles são designados direto para exercer essa função. A sindicância administrativa deverá ser iniciada dentro do prazo de 3 dias contados da designação dos membros da comissão para apurar determinado fato, e concluída no de 15 dias improrrogáveis a contar da data de início. A comissão deverá ouvir as pessoas que tenham conhecimento ou que possam prestar esclarecimentos a respeito do fato, bem como proceder a todas as diligências que julgar convenientes à sua elucidação. Ultimada a sindicância, remeterá à comissão a autoridade que a instaurou, que é o secretário, o chefe da pasta, responsável do servidor onde existem indícios de irregularidade. E vai responder o seguinte: se é irregular ou não, caso seja, quais os dispositivos violados e se há presunção de autoria. O relatório não deve propor qualquer medida situada à abertura de processo administrativo, limitando-se a responder aos quesitos do artigo anterior. Decorridos o prazo de 15 dias, sem que seja apresentado o relatório, a autoridade competente deverá promover a responsabilidade dos membros da comissão. Esse caso não tiver fim do relatório. Do processo administrativo. Julgado procedente o relatório da comissão de sindicância que conclua pela irregularidade do fato e pela discriminação de autoria, a autoridade que a houver determinado ficará obrigada, dentro do prazo de 5 dias sob as penas da lei, a instaurar processo administrativo para responsabilização do indiciado ou indiciados, assegurando-lhe amplo direito de defesa, a aplicação das penas de suspensão por mais de 30 dias de emissão e cassação de aposentadoria e disponibilidade será procedida pelo processo administrativo. O processo administrativo será realizado pela Corregedoria Geral, é uma lei 16.268 de 2023, seguindo o princípio normal, né? O prazo para inquérito que constará de instrução e defesa será de 60 dias, prorrogável por mais 30, e daí está anos, caso de força maior. Foi um erro de digitação da lei, caso de força maior pela autoridade que tiver determinada a instauração. O acusado será intimado inicialmente para acompanhar todos os atos de diligências do inquérito, podendo constituir advogado. Achando-se o acusado em lugar incerto, a intimação será feita por edital publicado em órgão oficial durante 3 dias consecutivos, dando-se-lhe o prazo de 10 dias, fim dos quais correrá o inquérito à revelia. A revelia quer dizer tudo o que foi dito será considerado verdadeiro. E com isso o servidor, sem o direito à ampla defesa e o contraditório, será penalizado. Agora, lembrando que dentro do município de Curitiba nós temos a carreira da Guarda Municipal. Na carreira da Guarda Municipal nós cumprimos o requisito da 13022, logo nós temos o Decreto Municipal 842 de 29 de junho de 2020, que aprovou o regimento interno da Corregedoria da Guarda Municipal. E lá ele vai tratar toda a parte processual do foro específico da carreira da Guarda Municipal. Então, nesse caso, tanto o aspecto de sindicância quanto o processo administrativo, nós temos que tomar cuidado quando pegar a Lei 1656 para usar como instrumento na prova. Ainda do processo. Na fase de instrução, a comissão deverá ouvir o acusado, as pessoas que tenham conhecimento do fato que lhe é imputado ou possam prestar esclarecimento a respeito, bem como proceder a todas as diligências que julgar necessárias, recorrendo, quando necessário, a técnicos ou peritos.
Ultimada a instrução, a comissão mandará dentro de 48 horas citar o acusado para, no prazo de 20 dias, apresentar defesa escrita e requerer a produção de provas. Achando-se o acusado em lugar incerto, proceder-se-á nos termos do parágrafo 2º do artigo 236. Será aberta a vista do inquérito ao acusado no lugar designado pela comissão durante o prazo para a defesa, onde ele deverá fazer a apresentação das alegações finais. Será designado ex officio por quem houver instaurado o processo funcionário sempre que possível da mesma classe e categoria, de preferência bacharel em direito, para acompanhar o processo e se incumbir de defesa do indiciado revel. Concluída a defesa, a comissão remeterá o processo à autoridade competente, acompanhado de relatório no qual concluirá indicando se foi ou não cometida falta, qual o dispositivo transgredido ou violado, se há atenuantes ou agravantes. Isso é o que tem que fazer todo o processo judicial, quer seja administrativo. Então, não se espera o contrário. Apresentado o relatório, a comissão ficará à disposição da autoridade que houver mandado instaurar o inquérito para a prestação de qualquer esclarecimento julgado necessário, dissolvendo-se 10 dias após. Não dissolve porque a comissão ela permanece, ela se perpetua, ela é nomeada para isso durante a gestão inteira. Então são coisas que deveriam estar fora desse estatuto. Recebido o processo, a autoridade que houver instaurado proferirá a decisão no prazo de 20 dias, sob pena de responsabilização. Não decidido o processo no prazo desse artigo, o indiciado reassumirá automaticamente o exercício do cargo se estiver afastado, aguardando aí o julgamento quando suspenso preventivamente. No caso de alcance ou malversação de dinheiro público apurado em inquérito, o afastamento se prolongará até a decisão final do processo administrativo. Aqui vocês viram que a Procuradoria ela avalia, mas quem aplica a pena é a autoridade que determinou a abertura do processo. São na conformidade do artigo 31. O funcionário só poderá ser exonerado a pedido. Aqui é no caso, existem indícios de irregularidade, o funcionário, para se isentar dessa responsabilidade, ele procura fugir da carreira antes, se aposentar ou pedir exoneração. E daí o que acontece? O funcionário só poderá ser exonerado a pedido após a conclusão do processo administrativo a que responder, desde que reconhecida a sua inocência. Caso contrário, ele poderá pedir a exoneração, mas primeiro sofrer as sanções. E se essa sanção for a demissão, então já está prejudicada a possibilidade de pedir a exoneração. Cabe ao chefe do executivo ordenar fundamentalmente por escrito a prisão do responsável por dinheiro e valores pertencentes à fazenda pública ou que se acharem sob a guarda dessa no caso de alcance ou prisão, em efetuar as entradas nos devidos prazos. O chefe do executivo comunicará imediatamente o fato à autoridade judiciária competente e providenciará no sentido de ser realizado com urgência o processo de tomada de contas. A prisão administrativa não excederá 90 dias. Aonde que tem prisão administrativa? Somente em caso militar, e olhe lá. Então a Constituição de 88, artigo 5º, inciso 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei. A suspensão preventiva até 30 dias será ordenada pelo prefeito desde que o afastamento do funcionário seja necessário para que este não venha influir na apuração de falta que lhe é atribuída. Poderá o prefeito prorrogar até 90 dias o prazo de suspensão já ordenada, fim do qual cessarão os respectivos efeitos caso do alcance ou malversação de dinheiro público. Durante o período de novo prisão administrativa ou da suspensão preventiva, o funcionário perderá 1/3 do vencimento ou da remuneração. De novo, ninguém será preso. Então, aqui são algumas coisinhas que deveriam observar com mais acuidade. O funcionário terá direito à diferença de vencimento ou remuneração e à contagem do tempo de serviço relativo ao período da prisão administrativa que não existe ou da suspensão preventiva, quando o processo não resultar punição ou se esta
se limitar às de advertência, multa ou repreensão. A diferença de vencimento ou remuneração e a contagem de tempo de serviço corresponde ao período de afastamento excedente do prazo da suspensão efetivamente aplicada. Da revisão do processo administrativo. A qualquer tempo poderá ser requerida a revisão do processo administrativo findo do que resultou pena disciplinar quando se aduzam provas, fatos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do requerente. Tratando-se de funcionário falecido ou desaparecido, a revisão poderá ser requerida por qualquer das pessoas constantes do assentamento individual. Correrá a revisão em apenso ao processo originário. Não constitui fundamento para a revisão a simples alegação de injustiça da penalidade. Se requerida a revisão no prazo de 30 dias da publicação do ato questionado, terá efeito suspensivo. O requerimento da revisão deverá ser dirigido ao prefeito. Deferida a revisão, o prefeito a distribuirá a uma comissão previamente designada, composta por 3 funcionários estáveis, sempre que possível de categoria igual ou superior à do acusado, indicando o que deva servir de presidente para processá-la. Na inicial, o requerente pedirá dia e hora para inquirição das testemunhas que rolar. Será considerado informante e testemunha que, residindo fora do município, prestar depoimento por escrito. A comissão deverá instalar-se dentro de 3 dias da designação e marcado o prazo de 10 dias ao interessado para contestar os fundamentos da acusação do processo que o puniu. Concluída a revisão, será o processo dentro de 5 dias encaminhado com relatório à comissão ao chefe do executivo para o julgamento. O relatório não deverá propor qualquer medida, limitando-se a apreciar as provas, alegações e depoimento. O prazo de revisão será de 30 dias, podendo nele serem realizadas as diligências necessárias. O prazo de julgamento será de 10 dias, prorrogáveis pelo mesmo tempo se for consultada a comissão para maiores esclarecimentos. Proferido na revisão julgamento favorável ao requerente, o prefeito tornará sem efeito a penalidade aplicada, expedindo o ato revogatório da demissão, quando for o caso. O julgamento favorável implicará no restabelecimento de todos os direitos perdidos em consequência da penalidade aplicada. Da revisão do processo administrativo. Quando no curso da revisão falecer a pessoa cuja condenação tiver de ser revista para prosseguir a defesa, será designado um funcionário de preferência diplomado em direito. No julgamento da revisão, poderá ser alterada a classificação da infração, declarando isento de culpa o recorrente, modificada a pena ou anulado o processo. Não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista. Nas disposições finais, nós temos o Dia do Funcionário Público é consagrado dia 28 de outubro, conforme o artigo 262. Vedação ao nepotismo é vedado ao funcionário servir sob chefia imediata, parentes de até 2º grau, com exceção para cargos de estrita confiança. Isenções tributárias, vencimentos, remuneração e gratificação são isentos de impostos ou taxas municipais, excetuando o imposto de renda. Revogações. Esse estatuto ele vai revogar ou revogou expressamente 16 leis municipais anteriores a 1958.